Não sei, tá demorando, porque normalmente quando tá gravando ele é... Pronto, tá gravando. Pronto, agora tá. Gente, só queria ter esse prazer aqui, né, de apresentar o Flávio. Ele, ele é um ex-colega, né? Ele era professor de Quixadá, né? Então ele foi professor até 2014, foi, Flávio? Foi até 2014. 2014, e aí depois ele foi para o campus de Fortaleza, né? E durante esse período lá que ele teve que Quixadá, a gente dividiu várias pizzas e outras coisas lá, ideias, né? Então, e hoje em dia ele está como fundador dessa empresa, né? A Intimed, que está sendo um sucesso, né? Então ele está agregando valor, né? Então a vida das pessoas, das empresas na área de saúde, né? E aí, Flávio, é com você. E obrigado, né, novamente, e que você passou uma ótima palestra, né? Obrigado, Vladimir, obrigado à organização do evento. Primeiro, agradecer o convite, né? Sempre bom falar sobre o que a gente está fazendo. Aqui eu estou em casa, em Quixadá eu estou em casa, na verdade. Eu fui professor durante 7 anos, fui da primeira leva de professores que foi contratado no campus, né? Fui número 7 ou 8 ali. Eu fui quando realmente tinha uma estrutura bem mais simples do que tem hoje, em termos de tudo, em termos de internet, em termos de tudo. Então, ajudei. Acabei fundando um curso de engenharia de software também, junto com outros professores aí. Fui o primeiro coordenador de engenharia de software, então trabalhei bastante nessa área também, ajudando. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo campus e pela toda a estrutura. Ok, eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente seguir os slides, que aí dá uma visão melhor do que eu vou falando aqui daqui para frente. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem ir perguntando, não precisa aguardar para o final, enfim. Mas sintam-se à vontade para fazer da melhor forma que vocês entenderem. Né? Quem sentir também vergonha de falar, gente, vocês podem escrever no chat que eu não tenho problema de ler, não, a pergunta. Perfeito, também pode ser essa possibilidade também, é sempre muito boa. Não? Então, eu vou falar aqui, na verdade, quando o Vladimir me chamou para falar um pouco sobre isso, né, eu fiquei com dúvida realmente do que eu deveria falar, e aí eu acabei organizando de uma forma mais geral. Assim. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre alguns desafios que tem na área da saúde, para vocês entenderem o primeiro contexto, né? Depois algumas oportunidades, algumas coisas que a gente tem trabalhado também, e depois eu vou entrar mais um pouco dentro da Intimed mesmo, né, para vocês entenderem mais. Então, vai ser mais ou menos essa dinâmica que a gente vai seguir aqui nessa apresentação, né. Como o Vladimir já apresentou, eu também já comentei um pouco, né, eu sou professor da UFC, trabalhei bastante tempo em Quixadá desde o início e depois vim para Fortaleza, e aí há uns 4, 5 anos a gente fundou a Intimed, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, entrar mais em detalhes em relação a ela. Né? Então, na Intimed é legal, porque a gente tem gente de Quixadá, né? Tem gente que foi aluno meu aí, que veio para Fortaleza e está comigo aqui trabalhando, a gente tem gente de outros campos também da UFC, gente de outras instituições também no interior do Ceará, então acaba tendo uma representatividade muito, muito interessante. Então, eu vou começar primeiro falando alguns desafios para a gente contextualizar onde é que as health techs estão, quais são os desafios que elas têm, de forma mais geral, e depois eu vou entrando mais nas oportunidades, coisas que a gente tem feito, e por fim eu detalho mais sobre a Intimed, né? O primeiro contexto que a gente tem é que a população brasileira está mudando muito em relação às faixas etárias, né? Se a gente for perceber nesses gráficos aqui, a gente vai observar que ali em 2050, daqui a alguns anos, a população vai estar bem mais envelhecida do que é hoje. Então, é um desafio muito grande construir soluções de saúde para tratar justamente essa população. Essa mudança, ela tem vários impactos na nossa vida, desde soluções mais simples para acompanhar um idoso, por exemplo, mas também soluções mais complexas ali de monitorar mesmo, de fazer algum tipo de ação mais direta. Então, a gente tem um desafio muito grande com o envelhecimento da população de forma geral. Nisso, a gente tem
consequência disso é justamente a expectativa de vida nossa tá aumentando. Teve uma pequena diminuição agora em relação nesse período da Covid, mas foi um período mais específico, né? De forma geral, a gente tem tido uma sobrevida maior do que antigamente, e um dos primeiros desafios que a gente tem é como é que a gente consegue fornecer acesso a tratamento de saúde de forma geral, como é que a gente consegue construir soluções que são capazes de tratar uma população mais idosa com um volume muito grande de pessoas. Então, a gente vai ver aqui na apresentação que tem várias estratégias, várias formas de como construir isso, né, de como tratar essa questão. Então, para vocês entenderem que a população está ficando mais velha, consequentemente, a gente está vivendo um pouco mais, mas a gente, por outro lado, tem que continuar entregando soluções para manter essa população saudável, né, para que as pessoas consigam ter saúde. Então, um desafio muito grande, a gente sentiu muito agora na pandemia, assim, as pessoas que tinham alguma comorbidade, alguma doença, era diabético, hipertenso, ou então alguma comorbidade, era asmático, sofreram muito mais, certamente, do que pessoas que tinham uma saúde melhor. E um dos desafios grandes foi justamente como é que a gente consegue entregar essa saúde para essa população. Associado a isso, né, a gente tem um aumento do custo da saúde. A saúde está ficando cada dia mais cara, então é um desafio muito grande. E as internações hospitalares, para vocês terem uma ideia, elas representam ali 1% das pessoas que são internadas, né, no serviço suplementar, saúde suplementar, mas elas representam 60% dos gastos. Então, primeiro tem que tratar a pessoa antes de ser hospitalizada, né, tem que fazer o máximo para ele não ser hospitalizado, mas uma vez que ela está lá, você tem que realmente ter uma forma de entregar soluções que possam tratar essa saúde de forma geral. Então, esse gráfico que está do lado aqui, não sei se vocês vão conseguir ver no detalhe, mas ele basicamente diz assim, que ao longo do tempo, né, esse aqui é de 97 a 2017, ele diz basicamente que alguns itens, né, alguns serviços, como, por exemplo, o serviço de telefonia, TVs e carros, eles foram diminuindo ao longo do tempo. Se a gente for olhar para os serviços que estão acima, são geralmente serviços ligados à saúde. Então, o que aconteceu ao longo do tempo, o que está acontecendo, é que os serviços de saúde estão ficando mais caros. Então, é mais caro você ter um plano de saúde hoje em dia, é mais caro você ter alguma solução de saúde de forma geral. Então, a tecnologia tem que entrar aí para tratar isso, porque, de um lado, a população está ficando mais velha, depende mais de atendimento, por outro lado, o serviço está ficando mais caro, né? Então, a gente tem que achar um meio termo ali para equacionar esse desafio e conseguir tratar justamente esse aumento ali do gasto que as pessoas vão ter, as operadoras, enfim, os hospitais vão ter e conseguir manter a saúde, entregar a saúde. Então, como eu falei no slide anterior, é mais ou menos ali 1% das internações corresponde a 60% desse custo, né? A gente tem ali em torno de 10% do PIB hoje, em torno de projeção, é gasto só com saúde. Se a gente for olhar para o futuro, ele talvez chegue a 20%, então é uma área que tem um impacto muito grande quando o custo da saúde. A gente deu para perceber claramente isso agora na época da Covid, né? Que a gente é muito dependente do sistema de saúde, seja o sistema público mesmo, o SUS, seja a saúde suplementar via as operadoras. Então, a gente tem uma dependência muito grande e esse custo tem aumentado. Então, só na saúde pública, a gente está falando aí mais ou menos de 131 bilhões de custo foi no Brasil em 2018. Né? Então, é um custo muito alto que a gente tem para manter toda essa infraestrutura e conseguir entregar saúde para a população de forma geral. Então, nesse contexto, existem algumas coisas que a gente vou entrar em detalhes mais um pouquinho para frente, que, assim, hoje, apesar de ter algumas cidades terem uma quantidade significativa de profissionais de saúde, o atendimento hoje ainda é muito dependente da experiência do profissional de saúde. Então, se você tem um atendimento com um profissional de saúde mais experiente, a gente diz que o desfecho ali, né, o resultado tende a ser melhor. Então, falta realmente ter uma estrutura para organizar isso. Então, hoje tem muito conhecimento, tem diria assim, muitos protocolos ou muita estrutura de conhecimento nessa área, mas, de forma geral, a gente tem esse desafio de como estruturar isso para aquele contexto, né? Então, falta realmente soluções ali para ajudar na conduta,
ou seja para o médico, ou seja para o enfermeiro, seguir ali algum tipo de informação, né? Então, um número que, infelizmente, é triste, mas é uma das motivações que a gente criou a Intimed, é justamente esse, né? Infelizmente, a cada 5 minutos, né, três brasileiros morrem nos hospitais por falhas que são evitáveis. Grande parte dessas falhas que a gente vai ver, desse contexto, ela está muito relacionada a soluções de software ou padronizações do hospital, condutas, algum tipo de ação que direcione esse resultado. Então, esse é um número de 2017, um número recente, mas mostra o quão importante é a gente levar a tecnologia para dentro do ambiente de saúde. A gente vai estar certamente salvando vidas. Isso é um ponto super importante no contexto de quem trabalha com health tech, né? Eu diria que quem trabalha com saúde, né, com health tech, gosta de salvar vidas, né? Tem a missão ali de salvar vidas, de ajudar a salvar vidas, e a Intimed é muito nesse sentido, né? A gente tem uma ligação muito forte em construir soluções que entregam valor e que ajudam a reduzir custo, a melhorar a segurança do paciente, mas que também ajudam a salvar vidas. Então, um outro desafio também é que a gente tem um volume muito, muito grande de dados, né? Então, os dados eles estão crescendo numa velocidade relativamente grande na área da saúde, em todas as áreas, mas na área da saúde também está sendo uma velocidade bastante expressiva esse dado, e a gente tem que olhar para ele como uma possibilidade de extrair conhecimento para tomar decisão em algum momento, né? Tem um volume muito grande que a gente gera de dados, seja dados que são gerados pelos dispositivos que monitoram o paciente, sejam pelos protocolos, sejam pelos prontuários do paciente. Então, a gente tem uma infinidade de dados que vem aumentando a cada ano, que vem acelerando ali a cada ano, e isso acaba impactando ali na gestão da saúde como um todo. Associado a isso, né, esse volume de dados, a gente também tem muito conhecimento disponível. Então, para vocês terem uma ideia, a gente está... a PubMed, que é um dos principais veículos de comunicação da área médica, eles têm ali mais de 30 milhões de artigos. Então, é um volume muito grande de conhecimento que é gerado diariamente em relação a isso. Então, um volume muito grande de informações. E, por exemplo, só sobre uma proteína específica, né, proteína P53 aqui do câncer, a gente tem mais de 70 mil artigos relacionados. Então, um volume muito grande que não dá para uma pessoa sair lendo todos esses artigos para entender. Certamente vai ter que ter alguma inteligência ali por trás para pegar esse conteúdo que faz parte dos artigos, daquela informação, e estruturar esse conteúdo de uma forma que seja útil para o médico utilizar, para uma pesquisa científica, para fazer uma vacina, que a gente viu agora recentemente no caso da Covid, que foi realmente, assim, um dos grandes saltos em relação a isso a fazer, foi porque já tinha muita pesquisa científica feita, né, em relação à forma de construir as vacinas, isso foi reaproveitado, isso foi um ganho muito grande. Então, a gente tem um volume muito grande de dados relacionados ali para aquele contexto de saúde de forma geral. Então, o desafio é como gerenciar esses dados, como estruturar esses dados, como tirar conhecimento de forma que ele seja útil, que ele seja aplicado dentro do contexto da área da saúde. Então, aqui alguns desafios para vocês entenderem um pouco mais sobre assim, em qual cenário a gente tá hoje, né? E aí, olhando um pouco para esses desafios, a gente começa a olhar um pouco para as oportunidades, como eu falei. Então, a gente hoje tem a população mais velha, tem o custo da saúde aumentando, por outro lado, a gente tem um volume muito grande de dados, que a gente tem que trabalhar, a gente não tem um dado estruturado ali para o profissional de saúde usar de uma forma fácil. Então, tudo isso são desafios que a gente foi analisando ao longo dos anos, percebendo, estudando, e aí isso gera um conjunto de oportunidades que podem ser usadas, podem ser aplicadas de forma geral. Então, uma primeira oportunidade que tem mudado assim, a forma como a gente vê a saúde é que, como eu falei, tem muito conhecimento, tem muito dado, só que a gente não tem uma estrutura, um conhecimento estruturado em relação a isso. Então, a parte de inteligência artificial, de forma geral, ela tem sido muito estudada e muito aplicada para soluções na área da saúde, de forma geral. Então, é uma área que é super interessante, que tem uma aplicação muito direta, porque a gente tem um volume muito grande de dados,
tem um conhecimento ali muito, eu diria assim, muito interessante nos artigos, nas revistas, que poderiam ser estruturados, poderiam ser analisados para ajudar o profissional de saúde, colocar esse conhecimento dentro de um sistema de forma que fosse mais evidente ali aquela informação que você tem. Então, tem diversos estudos mais recentes aplicando isso em diversos contextos, desde agora, por exemplo, na pandemia, teve muitos estudos, nem todo lugar, por exemplo, estava conseguindo fazer teste de Covid, e o paciente, às vezes, chegava no hospital e não conseguia ter o teste, né? No começo não era tão simples fazer isso. Então, como é que era feito isso? Era feito através de inteligência artificial. Então, muitas vezes, era tirado um raio-x ou algum exame de imagem, e esse exame de imagem era comparado com alguns padrões para definir se a pessoa estava ou não com coronavírus. Então, isso ajudou muito, porque você não tinha teste para fazer, mas você tinha um conhecimento, você tinha um padrão ali, e de acordo com o padrão da imagem do pulmão, você conseguia estudar aquilo e entender como é que isso poderia ser conduzido. Então, é uma área que tem muita aplicação em diversos contextos, desde uma imagem médica, como eu falei aqui na casa de radiologia, nesse sentido, mas tem uma aplicação muito grande, né? A gente quer estruturar isso e organizar o conhecimento para que fique da melhor forma possível. Então, já tem algumas coisas funcionando muito bem nessa área que ajudam assim, a gente a pensar o poder que isso pode ter, né? Então, tem uma empresa lá na China que ela tem 300 milhões de pessoas, e ela usa mais ou menos ali 1.000 médicos para fazer o atendimento. Então, um negócio que, se você for pensar, é um case muito grande de como é que a gente coloca tecnologia dentro do ambiente para tratar esse contexto. A gente está falando de 300 milhões de pessoas, é como se para atender a população do Brasil todo eu usasse somente 1.000 médicos. Claro que antes de chegar no médico, tem toda a inteligência que vai triando, vai ajudando, vai guiando. Várias coisas vão ser resolvidas via software mesmo, via informação, e aquelas que não foram conseguidas resolver a nível de software, a nível de interação homem-máquina ali, essas sim vão ser passadas para médicos. Então, é um case super interessante, assim, de que é possível construir tecnologia para atender uma grande quantidade de pessoas a um custo relativamente baixo e com poucos profissionais de saúde. Então, no Brasil, para vocês terem uma ideia, tem 500 mil médicos, a gente está formando ali perto de 30 mil médicos por ano, né? Então, eu estou falando assim que a gente poderia atender a população do Brasil todo, talvez com um número muito menor de médicos, principalmente em áreas que são desassistidas, que não... O médico geralmente quer estar mais perto da capital, ou de uma cidade que tem uma estrutura, às vezes é mais difícil você conseguir um médico numa cidade do interior do Ceará, por exemplo, mas poderia ter tecnologia lá onde esse médico poderia se conectar a alguém que está em outra parte, em um grande centro, em algum outro local. A conectividade está ficando melhor hoje, seja por 5G, seja por fibra, enfim, seja por vários contextos, e certamente, se a tecnologia tratar essa questão de fazer essa conexão, em termos de conectividade, a gente vai conseguir ter soluções mais interessantes. Outro case que é bem interessante é que essas inteligências que são construídas, essas formas de estruturar os dados e organizar, a gente consegue ter uma resolutividade muito boa, né? Então, esse estudo mostra aqui que 60% das queixas dos clientes aqui podem ser resolvidas por e-mail, ligação telefônica ou via um aplicativo. Então, é um número bem significativo. Deu para perceber isso também agora, até sem inteligência artificial, mas só pela questão da telemedicina ali, no caso da Covid agora, que a gente realmente teve uma oportunidade de fazer cases realmente bem interessantes nesse cenário. Então, dá para perceber que a tecnologia ela pode entregar a resolução do que o paciente quer, sem ele precisar ir no hospital, sem ele precisar ir em uma clínica. E quando você não vai no hospital, não vai na clínica, alguém vai lá e que está realmente precisando daquele serviço vai ser atendido. Então, toda vida que a gente pensa assim, eu preciso ir no hospital, você está, de certa forma, concorrendo com outra pessoa que também está indo lá. Então, quando você tem um atendimento que é resolutivo, que te entrega resultado,
certamente você vai resolver o seu problema sem sobrecarregar o sistema de saúde. Então, isso por isso que é tão importante colocar a tecnologia dentro do sistema de saúde como um todo, né? De forma mais geral, né? Esse é um exemplo, né? Esse aqui é mais voltado mais para o atendimento médico. Esse é um exemplo de uma solução que a gente construiu aqui na Intimed, a gente chama de MedFlow, que a gente organiza o atendimento médico, né? Então, como eu falei antes, o atendimento médico é muito dependente ali da experiência do médico, desse contexto. Então, esse foi um trabalho que a gente fez de pegar, esse aqui é uma linguagem, uma figurinha só de uma linguagem, a gente criou uma linguagem de modelagem, como se fosse um workflow nosso, onde a gente foi capaz de pegar um texto, né, um protocolo, um conhecimento médico, e estruturar isso num fluxo. Então, a gente fez esse trabalho de criar nossa própria linguagem e criar nosso fluxo. É um tipo de coisa um tipo de solução que a gente cria na Intimed, né, de forma geral, onde a gente pegou o conhecimento, estruturou todo ele e ele virou um fluxo aqui dentro da nossa solução. A partir desse fluxo aqui, eu posso automaticamente gerar, por exemplo, sem programar nada, né? Isso aqui, eu desenho esse fluxo aqui, a nossa linguagem de modelagem, eu posso gerar telas similares a essa, né? Telas que já vêm com perguntas, com medicação, uma série de instruções para o médico seguir, o profissional de saúde seguir. Então, isso é um ganho muito grande, né? Porque a gente está pegando todo um conteúdo que é texto, estruturando ele dentro do workflow, dentro de um fluxo nosso, e depois pegando esse fluxo e gerando telas de atendimento, telas que o médico vai seguir, né? Então, isso foi uma das coisas que a gente fez como um produto nosso, que é bem interessante, vou falar um pouquinho mais para frente sobre ele, mas é um conceito muito, muito interessante que a gente fez nesse sentido, né? De organizar a informação médica para ficar mais fácil do médico seguir um fluxo ali, seguir uma conduta ao longo de um atendimento. Então, isso é uma forma de trabalho muito interessante, um dos tipos de soluções que a gente trabalha muito aqui na Intimed em relação a estruturar conhecimento para auxiliar o profissional de saúde no atendimento, né? Isso aqui é o que salva vidas, isso aqui ajuda realmente ao médico que tem, às vezes, menos experiência, tem menos contexto, a ter uma ferramenta que ajuda ele a tomar decisão, ajuda ele a prescrever um medicamento, a ter um fluxo ali que auxilie ele, eu preciso realmente seguir esse fluxo. Então, isso ajuda muito em vários cenários, né? Então, muitas vezes, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho agora recente com essa mesma solução, que é super interessante também nesse contexto, que é usar essa solução aqui para o contexto de teleconsultas, né? Interconsultas, um médico menos especialista, um médico generalista ali, que precisa, às vezes, falar com um neurologista. E aí, nem sempre tem neurologista disponível, né? Então, o ideal é que a gente tenha alguma ferramenta que auxilie ele a pegar as informações corretas do paciente, seguir algum fluxo e depois ele encaminhar ali entrar em contato com o neurologista para dar um encaminhamento, né? Então, a gente consegue entregar um fluxo bem estruturado para o profissional de saúde seguir. Então, isso ajuda muito no atendimento. Outra coisa que a gente tem feito muito aqui na Intimed, tem trabalhado muito, olhado muito para a coisa que a gente chama de internet das coisas. Esse é um hardware que é feito em Israel, a gente é parceiro dele, a empresa chama Heramed, é uma empresa que está lá em Israel e a gente tem uma parceria. Eles têm um hardware, um pequeno hardware, igual essa imagem mostra, onde a gestante coloca sobre o abdômen um dispositivo e ele faz a captação ali do batimento do bebê, né? Então, isso é um software super interessante. A gente, aqui no Brasil, faz a integração desse software com o prontuário. Então, a paciente ela é monitorada, o bebê é monitorado, pega os batimentos do bebê e essa informação é mandada para o celular e depois para uma nuvem nossa para fazer análise. Então, esse é um projeto que a gente está fazendo, que já salvou muitas vidas. Então, muitas vezes a gestante chega no hospital, já ali perto do trabalho de parto, enfim, já mais perto da criança nascer, e precisa ter um acompanhamento. Então, a gente faz esse acompanhamento através desse hardware. O hardware não foi a gente que desenvolveu, a gente fez uma solução mais de interconexão com hardware e com software que a Heramed tem. Então, a gente já conseguiu salvar muitas vidas usando esse dispositivo. Então, é um dispositivo que ele capta essa informação, vai para o celular,
isso via Bluetooth. Do celular a gente manda para a nuvem e a gente tem um conjunto de algoritmos que analisa essas informações do batimento do bebê e sabe, por exemplo, se o bebê está com sofrimento fetal, se ele está com alguma situação que represente risco à vida dele. E aí, com essa informação, a gente tem uns monitores nossos, né, nos hospitais, que dão informação precisa sobre o que é que deve ser feito, né? Está tendo alteração aqui, é um caso, por exemplo, que deve ser feito antecipado o parto, feito algum tipo de ação. Então, isso ajuda muito a salvar vidas e é um tipo das soluções que a gente tem desenvolvido aqui. Então, a gente tem apostado muito também em soluções olhando mais para a internet das coisas. A gente está olhando para outras soluções também nesse sentido, mas esse é um caso bem concreto de uma solução que a gente construiu aqui na Intimed, né, para auxiliar o acompanhamento do batimento fetal do bebê. Outra coisa que está assim, muito em evidência a oportunidade é a própria telemedicina, né? Então, é uma área que até antes da pandemia não era regulamentada, e agora mas ainda tem algumas barreiras ali, porque ainda não é uma coisa final ali a regulamentação da telemedicina, mas a gente entende que é uma coisa que veio para ficar. Então, hoje a gente tem feito telemedicina muito orientada ali ao atendimento do paciente através de um aplicativo, de alguma instrução, mas a tendência no futuro é essa telemedicina ela ter uma força muito maior do que ela tem hoje, né? Então, essas imagens que a gente está mostrando aqui no slide, são uma cabine onde você entra, tem um dispositivo, você senta, encaixa lá um dispositivo no braço, no nariz, na orelha, na garganta, enfim, onde for necessário, e coleta sinais vitais. Os sinais vitais vão para uma central e lá é feito o processamento dessa informação. Então, é uma área que já está muito avançada no atendimento ali mais por aplicativo, mas a tendência para os próximos anos é que a gente tenha mais dispositivos de coleta de sinais. Então, desde o batimento, a saturação, né? Agora, por exemplo, na pandemia, era um dos dispositivos que era essencial para muitos cenários, era você medir a saturação do paciente. Então, se você tivesse um dispositivo que fosse conectado no seu dedo e ficasse enviando informações ali em tempo real para o médico, certamente ia te ajudar a ter um acompanhamento melhor e possivelmente até ajudar a saber qual momento a saturação baixou, que você precisa de oxigênio, que você precisa de uma conduta mais assertiva ali, mais direcionada para esse tratamento, né? Então, é uma área que tem um contexto muito forte, que, assim, gera muita oportunidade de trabalhar, de construir, enfim, de fazer essa solução acontecer. Então, é uma área bem super interessante que está com expansão muito, muito grande. E o futuro, né? O futuro já tem algumas empresas desenhando. A gente fala muito de saúde aqui, saúde quando a gente pensa em saúde, a gente pensa em algumas empresas de dispositivos como a própria Philips, ou empresas de vacinas como a Pfizer. Mas o futuro vai vir com a Amazon, com o Google, com a Microsoft e com outras empresas. Essas grandes empresas, elas têm olhado muito para construir ecossistemas, construir sistemas que interconectem, que você faça interconexão entre várias partes. Então, desde você sentir algum sintoma, você conversar com o médico, de lá você ser direcionado, por exemplo, para um atendimento, depois o médico aprovar aquela medicação, depois aquele chegar na sua casa automaticamente. Então, a Amazon já tem feito muito isso nos Estados Unidos, e o ecossistema no Brasil está muito favorável a gente ter essas plataformas de interconexões. Então, a tendência no futuro é que a gente tenha grandes players entrando no mercado, provavelmente a Amazon e Google, que tem feito um trabalho muito bom para organizar isso e entregar uma jornada completa para o paciente. Então, de casa, você vai poder conversar com o médico, de lá, eventualmente, se precisar, ele vai prescrever a medicação que você vai receber em casa, mas se precisar também, você pode ir a algum hospital, fazer algum exame, voltar para casa, o médico validar aquela informação, ou então a inteligência artificial
pegar seu exame, ler e já dizer assim, olha, está alterado aqui, faça isso, faça isso. Então, o futuro ele tem muito essa cara de integração de várias partes, de vários sistemas, e os grandes players vão entrar nesse mercado, já estão entrando muito nos Estados Unidos, mas devem entrar no Brasil nos próximos anos. Então, isso vai ser um contexto muito forte de health tech de forma geral, essa visão mais geral de todos os sistemas interconectados. Ok? Então, isso eu falei um pouquinho mais para contextualizar, né, antes de entrar um pouco mais na Intimed, eu falei um pouco mais de alguns desafios que a gente tem, algumas oportunidades e algumas soluções que a gente já tem feito, né, como a solução de protocolos, que eu mostrei como o nosso workflow, ou então solução de batimentos fetais ali com o Herabit, que é da Heramed, dispositivo para monitorar o batimento do bebê. E aí eu vou entrar um pouquinho mais agora na Intimed mesmo, para vocês entenderem mais como é que a gente está organizado, e o que a gente faz, o que a gente organiza de forma geral. Então, a Intimed, como eu falei, hoje ela é formada... Hoje a gente é uma das maiores health techs aqui do Ceará, se não for a maior, né? Se não for a maior. A gente tem, eu e o Bosco, nós dois somos professores da universidade, da UFC, como sócio da Intimed, mas a Intimed não é o Flávio nem o Bosco, então a gente só é sócio da Intimed. A gente faz mais um trabalho mais de pesquisa, de outras ações, e hoje a gente tem mais de 50 pessoas na Intimed. Então, hoje tem pessoas de Quixadá trabalhando na Intimed, tem pessoas que foram alunos meus, que estão trabalhando com a gente aqui, tem alunos de Russas também trabalhando conosco, tem alunos de outras cidades do interior do Ceará, e tem alunos de outros estados, né? Então, a gente tem gente no Piauí, tem gente em Brasília, tinha gente no Rio Grande do Norte, tem gente em Pernambuco também, então está bem espalhado, a gente tem uma organização hoje totalmente virtual, e de forma geral a gente tem ali desde desenvolvedores, pessoal de PO, pessoal de design, a gente tem um time de design muito grande, então design é uma coisa que a gente foca muito na Intimed, então tem um time muito grande, tem um pessoal de engenharia de produção, que entende muito de processo. A gente tem muito aluno de mestrado, doutorado, porque a gente é professor da universidade e acaba que eles eventualmente usam algum dado de alguma solução nossa para fazer pesquisa. E a gente tem médicos, né? A gente tem um conjunto de médicos que estão mais perto da gente para construir as soluções. Então, a Intimed ela tem 3 partes ali, de forma mais geral. A gente tem uma parte que eu diria que são mais projetos para hospital e clínica. A gente faz projetos sob demanda para ajudar hospitais, então projetos desde prontuário do paciente, internação do paciente, esse que eu mostrei de batimentos fetais, protocolos, enfim, a gente faz emergência, enfim, a gente faz tudo solução de software para o contexto do hospital, então é uma área que a gente que está um desenvolvimento muito interessante, assim, são projetos muito relevantes, onde você faz e realmente implanta, muda toda a dinâmica ali do hospital, da forma de organizar. E a gente tem uma parte mais, eu diria assim, mais clínico, né? São sistemas mais voltados para ambiente clínico, seriam mais para uma clínica ou alguma solução mais desse sentido, que são soluções mais nesse ponto. Então, a gente tem uma grande área da Intimed que a gente chama de projetos, e a gente tem outra área que a gente chama de produtos, que são alguns produtos que a gente pegou, aprendeu fazendo projetos e acabou virando algum produto. Um desses é o Mediflow, que é aquelas telas que eu mostrei um pouco antes, que é um nosso workflow, a gente desenha um fluxo e ele se transforma automaticamente em telas de atendimento, então a gente consegue fazer a gente tem nossa própria linguagem, acaba gerando conhecimento a partir desse ponto. E a gente tem outro software que a gente chama de Interage, que é um software mais de interação entre medicamentos. É um software onde você entra com 2, 3 medicamentos e ele te diz se esses medicamentos têm interação entre si, né? Se você pode tomar simultaneamente, se você vai sentir alguma coisa, se você deve evitar. Então, foi o primeiro software que a gente fez, é um software bem interessante, a gente fez com banco de grafos, usando Neo4j, enfim, é um negócio bem legal que a gente fez lá no início, tem vários lugares que utilizam isso, então é uma solução muito pontual, mas com importância muito grande. A gente tem uma solução ali mais voltada para protocolo de forma geral.
E como a gente está na universidade, a gente acaba fazendo pesquisa com alguns dados que a gente manipula ou utiliza aqui dentro do ambiente, né? Então, isso aí, por exemplo, um artigo que a gente publicou recentemente com um aluno nosso e com o pessoal da Inglaterra. Então, a gente tem como o Bosco morou na Inglaterra e fez pós-doc lá, então ele tem uma relação muito, muito próxima com o pessoal da Inglaterra, e isso acaba sendo muito favorável para a gente, né? Então, isso é um artigo desse ano já, de fevereiro, um artigo bem recente, e que mostra um pouco da linguagem que a gente construiu, né? A gente acabou transformando isso em um artigo científico, e é uma das frentes também que a gente, de alguma forma, quando tem algum dado disponível, alguma conexão, a gente consegue estruturar isso e transformar também em resultado científico. Então, a gente tem, eu diria que o fluxo, até o contrário, a gente acaba fazendo um pouco de pesquisa, a pesquisa acaba virando alguma coisa, algum produto, ou alguma parte ali ajuda alguma coisa dentro do que a gente faz de forma geral, né? Então, a gente tem uma área mais de projetos, uma área mais de produtos e uma área, eu diria, não é nem uma área em si, mas um contexto que é pesquisa científica baseada em algum dado, em alguma informação que a gente estruturou ali ao longo do tempo. Então, a gente tem clientes, né, e alguns parceiros. Então, hoje a gente começou muito, muito perto ali do Apvida e da PagMenos. Então, hoje a gente é a principal empresa de inovação dentro do grupo Apvida, no contexto mais de hospital. Então, a gente tem feito uma transformação digital lá nos sistemas hospitalares de forma geral. A gente tem algumas ações junto com a PagMenos. A gente está perto da HeraMed, que é a empresa que eu falei antes, que faz o HeraBit, né, que é o dispositivo de batimentos fetais. A gente tem espaço, tem algumas Unimeds, algumas soluções que usam algum software nosso, e a gente tem alguns espaços que a gente usa para pesquisa, para alguma ação que é mais perto no Grade, que é um parceiro nosso. A gente tem algumas ações junto com eles. E tem um espaço físico no Nina Hub, que é um núcleo de inovação aqui em Fortaleza, que a gente também tem um espaço físico lá. Hoje a Intimed é totalmente 100% remota, a gente não tem nada funcionando presencialmente. A gente já fazia home office antes da pandemia, só que não era 100%, a gente fazia ali 50%, 40%, 30%, era bem menos, e agora com a pandemia a gente acabou expandindo, né? Então, a gente só contratava gente de Fortaleza, então a gente começou a contratar gente de outros estados, de outras cidades. Isso acabou sendo muito benéfico também para a nossa cultura. Então, a gente tem uma cultura muito forte de trabalhar remoto, de estruturar as coisas de forma remotamente. Então, o que a Intimed já conseguiu de impacto de forma geral? A gente está rodando em mais de 200 hospitais e clínicas em todo o Brasil. Como o Apvida tem uma capilaridade muito grande, nossa solução acaba rodando em toda a estrutura dele. E a gente já tem ali mais de 10 milhões de atendimentos das nossas soluções. As nossas soluções, elas mudaram a vida de milhares de pessoas que foram atendidas através de alguma solução nossa, seja prontuário, seja protocolo, seja batimento, seja alguma solução. Então, a gente tem um impacto muito grande. O que a gente faz muda realmente a conduta médica, o atendimento, muda... o paciente passa menos tempo internado, ele tem um desfecho melhor, né? Ele vai para casa mais cedo, enfim. A gente consegue realmente, com as soluções, mudar o panorama, né? Então, é legal ver que a gente está realmente fazendo uma transformação muito grande, de uma forma muito consistente, impactando a vida de muitas pessoas, né? Tornando a vida delas muito melhores através das nossas soluções, né? Então, como é que está organizado, assim, em termos de time, como é que a gente trabalha? Mas entrando mais no detalhe aqui para vocês que estão mais curiosos em saber como é que a gente trabalha. Então, a gente tem nossos times, eles estão organizados mais com alguns desenvolvedores, às vezes nosso time geralmente tem entre 4 ou 5 pessoas de forma geral. Então, a gente tem um pessoal de desenvolvimento, tem o PO, o pessoal mais de negócio, que vai tratar mais com o cliente, né? Os desenvolvedores geralmente são 3, PO é um projeto. A gente tem o pessoal de analista de processo, quando algum dos nossos sistemas precisam de processo, de fluxo. A gente tem um time que é o pessoal de engenharia de produção. A maioria são alunos ou ex-alunos da UFC aqui em Fortaleza, então a gente tem uma ligação muito forte com a universidade, de trazer gente.
Os times também eles têm um Agile Coach para dar mais um foco ali na questão da agilidade. E todo time nosso tem uma questão de design, UX e UI, né? Então, como eu falei até antes, a gente tem um foco muito grande nisso, porque fazer uma solução para a área da saúde, ela envolve muitas coisas, e uma das coisas mais importantes, assim, não mais importante, mas que é super importante, é a questão da interface, né? Então, imagina que assim, a gente está acostumado a usar um sistema 2 horas, 3 horas, 4 horas, e num ambiente em casa, um ambiente controlado, que você tem todo um contexto ali. Agora, imagina você atender numa emergência de um hospital, onde o paciente chega passando mal, e você tem que tanto usar o sistema, ele tem que atender o paciente, né? Imagina isso, né? E isso durante um plantão inteiro ali de 12 horas, muitas vezes quase que contínuo. Então, o que a gente percebeu é que a gente tem que valorizar muito a questão do design, de interface, de experiência. Porque se a solução não for boa, né, não só de uso, assim, de funcionar, né, de funcionalidade, o médico dificilmente também vai usar. Ele vai parar de usar e vai voltar para o papel para usar a solução dele. Então, e a vida continua, né? Então, eu diria que muitas vezes, na área da saúde, o principal concorrente de qualquer solução é o papel. Porque se a solução não for boa, o profissional de saúde ele vai continuar a vida dele, vai anotar tudo num papel e as coisas continuam. Então, a gente tem uma preocupação muito grande em construir interface, em construir soluções que sejam robustas, de tal forma que o médico ou o profissional de saúde realmente se sinta confortável em utilizar durante uma grande quantidade de tempo simultaneamente, sequencialmente ali, né? Geralmente um plantão, um tempo bem maior do que um atendimento mais convencional. E como é que a gente tem feito isso, né? Então, a gente tem um conjunto de tecnologias que a gente tem utilizado, de ferramentas. Então, de forma geral, a gente tem trabalhado muito com Python, então foi uma linguagem que a gente escolheu lá no começo, e que a gente foi muito feliz nessa escolha. Então, a curva de aprendizado, a gente tem trazido gente de outras stacks, de Java, .NET, Rails, enfim, de várias stacks, e o pessoal tem uma curva de aprendizado super rápida para Python, usando o Django REST Framework. Então, a gente tem um contexto muito bom para isso, né? Mais para o back ali, de front a gente está mais com Angular e com React, mais Angular do que React nos projetos do hospital, mas tem alguns projetos específicos com React também. Então, a gente tem ferramentas de gestão de forma geral, Jira, Mil, enfim, né? E para a questão de design, a gente tem usado muito o Figma, tem sido uma solução que tem sido bem, a gente tem tido uma adesão muito boa do time de design, de quem trabalha mais perto, desenvolvimento ali para esse contexto, né? A gente está usando o Discord para comunicação, então facilita muito também. A gente tem aqui na Intimed, a gente tem um fluxo de comunicação muito grande, a gente se comunica muito, né? Como a gente está 100% remoto, a comunicação é essencial. Então, a gente tem um foco muito grande em organizar a comunicação ao longo do dia, as cerimônias, usando a questão da agilidade para esse fluxo realmente funcionar muito, muito bem, né? Então, a gente tem toda essa preocupação em organizar todo esse fluxo de informação de forma geral, né? A gente tem estrutura na AWS, mas alguns projetos nossos rodam no cliente, então a infraestrutura é dele, não é nem nossa em alguns casos. Mas a gente tem outras tecnologias também que a gente utiliza, mas assim, o core, o básico, está mais direcionado para essas tecnologias. Então, se você quiser entrar na Intimed, certamente você não precisa saber nada disso, mas você certamente pode ter interesse em aprender alguma delas. Como eu falei, tem gente que veio de outras tecnologias ou de outros contextos e acaba se adaptando super bem, né? A gente tem um processo muito bom de seleção, de ambientação depois que você está com a gente, então isso facilita muito. A gente tem feito essa ambientação 100% remota, tem funcionado super, super bem para esse contexto, né? E para terminar essa parte aqui, né, que tem a ver mais com desenvolvimento aqui, né, a gente é muito focado realmente nos indivíduos e nas interações, mais do que nos processos de ferramenta. Então, a gente tem uma cultura muito forte de interação, de estar mais perto das pessoas, apesar de a gente estar distante fisicamente, né, a gente tem um foco muito grande nisso. A gente tem um lema aqui de estar muito mais focado em ter o software funcionando do que você fazer uma documentação muito abrangente. A gente tem documentações mais
elas são mais pontuais, a gente tem um foco maior no software funcionando e com qualidade, a gente tem uma preocupação muito grande com qualidade. O software que a gente coloca aqui é o software que é interno ao paciente, que dá alta para o paciente, que prescreve a medicação, que ajuda ele, que ajuda o médico a tomar decisão. Então, a gente tem que ter uma qualidade muito, muito grande em relação a isso, né? Então, tanto de funcionamento, né, de funcional, como de experiência de usuário, como coisas relacionadas. A gente tem uma colaboração muito grande com o cliente, a gente tem um foco muito mais em estar mais perto do cliente, entender isso do que o que está no contrato lá. A gente tem esse foco muito grande nisso, em construir soluções junto com o cliente. Então, quando alguém me pergunta o que a Intimed faz, eu nem digo que a Intimed faz software, eu digo que a Intimed resolve problemas, então o nosso foco é resolver problemas de forma geral. É claro que o software é uma parte dessa resolução. Muitas vezes você passa ali pela parte de estruturar, de organizar informações e tudo, mas o nosso core é resolver problemas. Então, o nosso foco, quando a gente pensa em desenvolvimento ou construção de alguma solução, primeiro a gente pensa na concepção, no design, na experiência, se tem que mudar algum processo, para depois pensar exatamente em sentar e meter a mão na massa lá e fazer, né? E a gente é tem uma cultura muito ágil também para responder a mudanças. As mudanças ocorrem com uma frequência muito grande e a gente está muito mais preocupado em responder a mudanças do que seguir um plano ali. Então, a gente tem uma estrutura muito boa para trabalhar com escopo aberto e ajustando de acordo com o que entrega valor para o cliente. Então, a gente, por exemplo, no ano passado tinha um planejamento todo para fazer e com a pandemia a gente mudou tudo. Então, a gente é super dinâmico para fazer isso e entrar e entender como é que as coisas funcionam de forma geral. Então, é mais uma visão aqui de algumas coisas que a gente tem seguido aqui para esse contexto. É isso, pessoal. Então, eu deixei mais ou menos aí uns 50 minutos, é o que eu tinha falado com o Vladimir. Então, se você quer ajudar a salvar vidas, vem para a Intimed, que aqui é que a gente está fazendo justamente isso, né? Todo dia a gente acorda pensando em como é que a gente muda as soluções, como é que a gente realmente transforma o que tem sido feito em saúde. Saúde é uma área que está ainda muito health tech, de forma geral, tem muitas health techs, porque justamente a área da saúde ainda está muito longe do que, por exemplo, a gente tem nas fintechs. As fintechs estão, sei lá, uns 5 anos, 10 anos na frente. Então, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para organizar. A maioria dos lugares ainda está no papel, então você vai a alguns lugares, você vê que o médico está dentro no papel ainda. Então, tem um desafio muito grande para isso, né? E a gente tem um foco muito grande em ajudar a salvar vidas. Então, o nosso principal propósito aqui é justamente esse, ajudar a melhorar a conduta, o atendimento e ajudar no final do dia a salvar mais vidas. É isso. Bom, Flávio. Gente, alguém tem alguma pergunta? Ninguém fez a pergunta durante o decorrer. Quem chegou depois, né, tipo, pode não ter escutado que o Flávio disse que podia interromper ele durante a apresentação. Caso tenha guardado as perguntas para o final e caso tenha, né, a gente vai abrir agora o momento. Alguém tem pergunta? Alguma dúvida sobre a empresa? Ou tipo, sei lá, a seleção, né, porque é sempre bom emprego. Pois é, a gente deve se falar assim, a gente tem um fluxo contínuo, a gente mede para desenvolvimento, para a maioria das áreas design também. A gente nem fica abrindo, a gente às vezes até abre chamada e fecha, mas como a gente está crescendo muito rápido, na maioria dos casos sempre tem vagas abertas, né? Então a gente tem um processo seletivo muito legal de fazer o acompanhamento, fazer todo esse. Então, se alguém tiver interesse, pode me mandar e-mail, no site da Intimed lá tem as instruções de contato, né? Então, você manda e-mail para desafios, talentos@intimed.com.br, né? Vou colocar aqui. Então, você pode mandar seu currículo, a gente analisa e aí vai conversando para o seletivo. Como eu falei, mas dos cargos nossos, das nossas ações, elas têm fluxo contínuo, né? Então, fica mais fácil fazer para o seletivo. Flávio, com licença. Vocês têm página também no LinkedIn para a gente acompanhar essa questão das vagas? Tem página no LinkedIn, tem Instagram também. Sempre que está tendo alguma coisa,
Vocês conseguem acompanhar aqui também quando está tendo vaga. Como eu falei, vaga sempre tem, na verdade. Mas aí a gente divulga também quando está tendo alguma coisa aberta ali, mais direcionado, né? Então, você consegue ver o LinkedIn aqui na parte inferior do site, tem um link, né? Você consegue entrar lá e ver. Então, a gente tem sempre vagas abertas. Tem muita gente de Quixadá, que foi aluno meu, que está comigo, que acabei trazendo, que foi aluno meu em 2014, ali mais ou menos, que eu estava em Quixadá, que veio comigo. Tem um pessoal de Crateus não, de Russos também, que entrou agora também. Tem um pessoal, uma ou duas pessoas, eu acho. Então, a gente está bem direcionado aí para... E tem muita gente da UFC, né? Então, a gente tem uma ligação muito forte com a UFC também. Sim, sim. Gente, o Getúlio, ele colocou o link do site para quem tiver interessado e não quiser pesquisar. Está no lado aqui, entimed.com.br. Já está no chat. Eu também coloquei no chat um forms que eu vou colocar de novo agora, que é para presença, para receber o certificado da palestra, né, e poder submeter mais na frente para horas complementares, né, para quem é da UFC. Eu acho que não vai ter mais perguntas, não, Flávio, por agora. Queria agradecer você, né, antes de finalizar aqui, pela presença e pela participação. Eu gostei muito de ter conhecido, não conhecia, e eu gosto muito da junção de TI com saúde, então conhecer a empresa de vocês foi uma coisa muito boa, não só para mim, eu tenho certeza que foi para todo mundo que realmente se interessa pela área e que está aqui assistindo a palestra, e eu gostaria de agradecer, e o PET gostaria de agradecer, o PET GSI gostaria de agradecer pela sua presença no evento. Eu que agradeço o convite, pessoal, e assim, como eu falei, era mais para dar uma visão geral para vocês entenderem um pouco mais, conhecerem um pouco mais da Intimed. Eu espero que quando a pandemia passar, eu tenha a oportunidade de já dar presencialmente para entrar mais em detalhe em alguma solução, enfim, fazer alguma ação mais direcionada em relação a isso. Vocês têm o contato, se alguém quiser mandar e-mail para mim, pode mandar, é flavio@intimed.com.br. Então, se tiver qualquer dúvida, quiser saber alguma coisa, pode mandar e-mail para mim, que eu estou disponível para responder também. Então, o canal fica aberto aí nas redes sociais, enfim, qualquer tipo de ação que vocês quiserem fazer. E vamos junto. Quem quiser ajudar a mudar a saúde, tem uma Health Tech no Ceará fazendo isso. Pois é, galera. Foi muito bom, Flávio, de novo. Muito obrigado pela presença de todo mundo também, gente, pela presença. E hoje foi a Intimed. É disso, Intimed. Sempre quero falar o health do começo, porque saúde. Legal, pessoal. Bom saber que vocês gostaram. Para vocês terem uma visão mais geral. Eu vou deixar os slides disponíveis também depois, se quem quiser olhar também vai estar disponível os slides também, além da gravação que está feita aqui, eu vou mandar para o Vladimir depois o link para eles disponibilizar para quem tiver interesse.